aí, pessoal, tudo certinho? Vamos embora, né? Antes de entrar na improbidade administrativa, eu quero falar sobre a aposentadoria do servidor. É um tema recente, né? Porque a gente teve reforma previdenciária no final do ano passado, então a gente precisa atentar aí para alguns detalhes, porque se a prova da segunda fase quiser saber da reforma, aí você vai ter que tomar cuidado. Você vai usar tanto a Constituição Federal quanto o texto da própria emenda. A reforma veio com a emenda constitucional 103 de 2019, tá? Então, a emenda 103 que trata dessa reforma previdenciária e ela altera os dispositivos do artigo 40 da Constituição. A gente vai usar para fins de prova tanto o artigo 40 quanto a própria emenda 103, alguns artigos da emenda que trazem as regras para o servidor federal, enquanto não vier lei emenda 103. O que acontece? Para começar, eu quero lembrar vocês que no Brasil existem dois regimes obrigatórios de previdência. O regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social. O regime geral é aquele do INSS. Então, esse regime geral de previdência, ele é aplicado para todo mundo que exerce atividade remunerada e que não tem regime próprio. É aplicado para todo mundo, a não ser aqueles que sejam detentores de cargos efetivos. Então, o regime geral se aplica a detentores de cargos em comissão, o regime geral se aplica aos detentores de mandato eletivo, se aplica aos servidores temporários, também aos particulares em colaboração. Isso caiu em prova. Qual foi o exame, gente? 28º? Enfim, era uma peça na qual um titular da serventia de cartório foi aposentado compulsoriamente. Só notário efetivo. Ele é agente delegado. E aquele concurso de cartório, na verdade, é um concurso para a escolha do sujeito que vai exercer a atividade cartorária. É a delegação da atividade de serventia extrajudicial. Não é concurso público para provimento de cargo. Ele não é servidor público efetivo, né? Então, na verdade, esse agente cartorário, ele responde pelo regime geral. É o regime geral de previdência que se aplica ao servidor cartorário. Não é o regime próprio, tá? Então, esse regime geral se aplica para todo mundo que exerce atividade remunerada, é estudo do direito previdenciário, não cai na prova da OAB. Agora, o regime próprio de previdência, ele se aplica para os servidores detentores de cargos efetivos. Os detentores de cargos efetivos seguem um regime próprio, desde que o ente federativo crie o regime próprio para os seus servidores. Isso. Se você for servidor federal, você contribui para o regime próprio da União. Servidor estadual para o regime próprio daquele estado. E assim por diante. Claro, pequenos municípios que não têm um regime próprio, o servidor segue o regime geral. Porque todo mundo que não tem regime próprio segue o regime geral. O que interessa para a gente é o regime próprio, tá? Para começar, esse regime próprio tem caráter solidário. Então, a solidariedade é uma característica do nosso regime de previdência. Ele não é um regime de capitalização. Tentaram implementar, mas não deu certo. Não se conseguiu passar isso. Na capitalização, cada um contribui para o seu pote e depois cada um tira do seu pote. Não é o caso. O regime de previdência público é solidário. Todo mundo contribui para o mesmo pote. E depois todo mundo tira do mesmo pote. A ideia da solidariedade é essa. Você não contribui para o seu benefício. Então não existe uma correlação lógica obrigatória entre aquilo que você contribuiu e aquilo que você vai receber de benefício. Certo? O nosso regime de previdência é solidário. Todo mundo contribui para o mesmo pote. Depois todo mundo tira do mesmo pote. Também, o regime de previdência público, ele tem caráter contributivo. Ou seja, o que eu estou lhe dizendo é que para fins de aposentadoria do servidor público hoje, não importa mais o tempo de serviço do sujeito. A aposentadoria do servidor, ela será calculada com base no tempo de contribuição e não com base no tempo de serviço. Então, ele é um regime contributivo e solidário. O que importa para fins de aposentadoria é o tanto que ele contribuiu.
é o tempo de contribuição que vai ser relevante. Tanto é assim que se admite o que a gente chama de contagem recíproca de tempo de contribuição. A contagem recíproca, pessoal, significa dizer que tudo que você contribuiu em qualquer regime, você pode aproveitar para a sua aposentadoria no regime próprio. Vou explicar. Eu, Matheus, aos 18 anos de idade, comecei a dar aula. Comecei a dar aula de inglês. Dos 18 aos 19, eu trabalhei 1 ano dando aula de inglês, contribuindo para o regime geral de previdência. Foram 2, na verdade, dos 18 aos 20. Então, 2 anos contribuindo para o INSS. Depois eu passei 1 ano estagiando, eu não contribuía, porque eu não quis. Dos 21 aos 23, eu era técnico do MPU, então eu contribuía para o regime próprio de Previdência Social da União, porque eu tinha passado no concurso para técnico do MPU. Quando eu me formei, eu me tornei procurador do estado de Goiás, 1 ano só, contribuindo para o IPASGO, que é o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Goiás. Era o regime próprio de previdência do estado. Já é o 3º regime, ó. Comecei no regime geral, fui para o regime próprio da União, estou no do estado de Goiás. Depois, assumi a PFN. Aos 24 anos, eu era procurador da Fazenda Nacional. Estou lá até hoje e pretendo me aposentar na PFN, no regime próprio de Previdência Social da União. Quando eu for me aposentar, eu vou aproveitar esses 2 anos aqui, mais esses 2 aqui, mais esse 1 aqui, esses 5 anos, eu aproveito para a aposentadoria do regime próprio. Os regimes depois se compensam. Eu vou pegar a certidão de tempo de contribuição em cada um desses órgãos e vou averbar no âmbito da PFN. Depois os regimes se compensam. A União vai chegar lá para o Estado e vai dizer, lembra do Matheus? Ele vai dizer, pouco. Pois é, me dê tudo que ele te pagou, porque eu vou pagar a aposentadoria dele. Então os regimes se compensam, mas eu posso aproveitar todo o tempo de contribuição em qualquer regime. Só uma perguntinha. Aos 23 eu comecei a dar aula de direito administrativo. Eu hoje tenho 38, vou fazer 39. São 16 anos de aula, tá? Nesses 16 anos, são 15 por enquanto, depois eu chego nos 16. Nesses 15 anos que eu contribuí, ao mesmo tempo para o regime próprio, porque eu era servidor público, procurador do Estado, depois procurador da Fazenda, e ao mesmo tempo para o regime geral, porque eu atuava como professor na iniciativa privada, esses 15 anos eu posso aproveitar para a minha aposentadoria no regime próprio? Claro que não. A Constituição permite a contagem recíproca, mas ela veda a contagem simultânea de tempo de contribuição. Ou seja, o mesmo tempo de contribuição, o mesmo período que eu esteja em 2 regimes, eu não posso aproveitar de um para aposentadoria no outro. O que pode acontecer é que se eu contribuir para os 2 a vida inteira, eu posso me aposentar pelos 2. Isso pode, não há vedação. Agora eu não posso aproveitar de um para o outro quando for o mesmo período. Tá certo? A lei também proíbe o que nós chamamos de contagem fictícia de tempo de contribuição. Não se admite a contagem fictícia. É porque, quando era tempo de serviço, essa contagem podia ser fictícia. Não era bem uma contagem real. Então, se você tem, por exemplo, esse era um exemplo bem comum, você tem licença-prêmio, mas não gozou, ela conta em dobro. Então, contava o tempo de serviço em dobro. Aqui, como eu volto para a ideia de tempo de contribuição efetivo, não se admite contagem em dobro, em triplo, é vedada a contagem fictícia de tempo de contribuição. O tempo de contribuição vai ser efetivamente aquilo que você contribuiu. E ponto final. Tranquilo? Ótimo. No regime próprio de previdência, que é o que interessa para a gente, nós temos 3 espécies de aposentadoria. A primeira, a gente chamava de aposentadoria por invalidez. Hoje nós chamamos de aposentadoria por incapacidade permanente. A aposentadoria por incapacidade permanente, ela, em regra, será proporcional ao tempo de contribuição. Então, essa aposentadoria por incapacidade permanente, ela será proporcional ao tempo de contribuição. Como é que é proporcional ao tempo de contribuição? Você vai fazer uma média aritmética de tudo que ele contribuiu
até agora. Então, se ele contribuiu com 10 mil reais, eu vou fazer uma média aritmética. Se a vida inteira foi 10 mil, ele vai ganhar 10 mil, tá? Daí, eu pego essa média e a regra é simples. 60%. 60% dessa média aritmética. Só que quando ele foi aposentado por incapacidade, ele tinha contribuído mais de 20 anos. Aí, então, é 60%, mais 2% para cada ano acima dos 20 anos. Então, se quando ele se aposentou proporcionalmente, ele tinha 23 anos de contribuição, ele vai receber 66%, porque é 2% para cada ano acima dos 20. Então, a ideia é que essa aposentadoria por incapacidade permanente, a priori, será assim. Ela será proporcional ao tempo de contribuição. Faz a média aritmética, depois tira 60%, é o que ele vai ganhar. Se quando ele ficou inválido, ele já tinha contribuído com mais de 20 anos, ele recebe os 60% e mais 2% para cada ano que ultrapassar os 20. Tá? No entanto, essa aposentadoria por invalidez será integral se ela decorrer de acidente de trabalho, e aí, nesse caso, é a própria atividade pública quem está ensejando a aposentadoria por invalidez, ou se ela decorrer de uma doença profissional ou doença do trabalho. Então, você imagine aí uma LER, né? Uma doença profissional. Antigamente, existia aposentadoria por invalidez integral em virtude de doença grave, contagiosa ou incurável. Isso não existe mais, tá? Então, a aposentadoria por incapacidade permanente é proporcional ao tempo de contribuição, ponto final. E ela será integral se ela decorrer de acidente de trabalho ou de doença profissional. Então, ficamos assim. Se a aposentadoria por incapacidade decorre de doença profissional ou acidente de trabalho, ele recebe 100% da média aritmética das remunerações. Nos outros casos todos, ele recebe 60% da média aritmética das contribuições dele, acrescido de 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição. É exatamente o que a gente tinha acabado de conversar. Ok? Além da aposentadoria, então, tiramos aquela aposentadoria por invalidez integral em virtude de doença grave, contagiosa ou incurável. A lei dava essa vantagem, a Constituição previa essa vantagem antes. Dizia que em caso de doença grave, contagiosa ou incurável, ele também poderia ter, ele faria jus a uma aposentadoria por invalidez, que na época era invalidez, agora é incapacidade, e ela seria com proventos integrais. Isso não existe mais. A segunda hipótese é a aposentadoria compulsória. Essa, a gente sabe, ocorre aos 75 anos de idade, seja homem, seja mulher. Não há aposentadoria compulsória fora do regime próprio, tá? Esse foi o ponto que um monte de gente errou naquela peça que eu te falei. Era um titular de cartório, que é agente delegado, não é servidor efetivo, então não contribui para o regime próprio de previdência, e ele tinha aposentado compulsoriamente porque já tinha passado os 75 anos. Só que a aposentadoria compulsória, ela só existe no âmbito do regime próprio de previdência. Regime geral não tem aposentadoria compulsória, tá? Então, essa aposentadoria compulsória ocorre aos 75 anos de idade, seja homem ou mulher, e ela é proporcional ao tempo de contribuição. Então, aos 75 anos, existe uma presunção absoluta de incapacidade para o serviço. Ele não tem como dizer, olha, eu estou ótimo, 75 anos, mas estou aqui novinho em folha. Não tem jeito, tá? A ideia é de que aos 75 anos ele estará compulsoriamente aposentado, ok? O cálculo de aposentadoria será o tempo de contribuição dele dividido por 20 anos vezes 60%. Então, vamos lá. Se ele aposenta compulsoriamente com 10 anos de contribuição, eu vou pegar esses 10 anos de contribuição, tá aqui, ó. Ele tem 10 anos de contribuição e 75 anos de idade. Eu vou pegar 10, dividir por 20 anos, metade, vezes 60%, deu 30. Então, 30% da média aritmética dos salários de contribuição. Se ele tinha contribuído
30 anos na aposentadoria compulsória, 3 por 2, ó. Aí 60% aqui, veja, eu sou péssimo com números. É 3 meios vezes 60%, dá 180 dividido 90%. Então, se ele já tinha 30 anos, ele vai aposentar com 90%. Ele recebe, então, um provento que vai seguir esse cálculo aqui. O provento não pode ser inferior a um salário mínimo, tá? Então, essa aposentadoria compulsória não pode ser inferior a um salário mínimo, mesmo que ele tenha contribuído poucos anos. Beleza. Por fim, nós temos a aposentadoria voluntária. Essa aposentadoria voluntária, ela depende de 4 requisitos. Então, ele tem que ter 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Começa por aí. Seja homem ou mulher, para que ele possa se aposentar voluntariamente, ele tem que ter 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo da aposentadoria. Não são 10 mais 5, 15, não. Tem que ter 10 anos de serviço público, sendo que os últimos 5 anos devem ser no cargo em que se deu a aposentadoria. Tá? Então, 10 anos de serviço público, 5 no cargo. Além disso, se ele for homem, ele tem que ter 65 anos de idade, mais 25 anos de contribuição. Se for mulher, tem que ter 62 anos de idade, mais 25 anos de contribuição. Tá? Então, a regra é essa. 10 anos de serviço público, 5 no cargo, 65 anos de idade, 25 de contribuição, homem. Mulher, 10 anos de serviço público, 5 no cargo, 62 anos de idade e 25 de contribuição. O problema é que com 25 anos ele não ganha o valor todo da aposentadoria, de remuneração. Porque o cálculo é assim, ó. Você vai pegar uma média aritmética de tudo que ele contribuiu. Essa média aritmética, depois de feita, o que ele recebe é 60%, mais 2% para cada ano que ultrapasse 20 anos. Então, para ele ganhar 100%, ele tem que ter 40 anos de contribuição. Ó a tabela aqui, ó. Então, 60%. Ele tem que ter 25 anos, né? Então, quando ele aposentar, ele já vai ter 70%, porque são 60%, mais 2 anos para cada ano que ultrapasse 20 anos de contribuição. Aí, para que ele chegue aos 100%, ele, na verdade, tem que contribuir 40 anos. Se ele tiver 41 anos de contribuição, ele ganha 102%. 42 anos, 104%. Então, a lei não limita aos 100%, não, tá? Então, quanto mais ele contribuir, mais ele vai poder ganhar a título de provento de aposentadoria. Então, ele pode ganhar mais de 100%, não há problema nenhum, desde que ele contribua acima dos 40 anos. Então, a ideia é essa. 10 anos de serviço público, 5 no cargo, 65 de idade e 25 de contribuição, homem, 62 anos de idade e 25 de contribuição, mulher. Mas a aposentadoria será a média aritmética de 100% do salário de contribuição. Antes da reforma, era a média aritmética dos 80% maiores, né? Se excluíam os 20% menores. Hoje não exclui mais nada. Se faz a média aritmética de 100% do que ele contribuiu. Aí multiplica isso por 60%, é o que ele vai ganhar. Só que ele ganha também mais 2% para cada ano que exceder os 20 anos de contribuição. Beleza. Daí, a lei diz que esses são os critérios para a concessão de aposentadoria. Se o servidor cumprir todos os requisitos para a aposentadoria voluntária integral, ou seja, 10 anos de serviço público, 5 no cargo, 65 de idade, homem, 62 mulher, e mais os 40 anos de contribuição para ter chegado nos 100%, cumpriu todos os requisitos, ele pode fazer jus ao abono de permanência. Então, esse abono de permanência poderá ou não ser concedido de acordo com a lei de cada ente federativo. Então, a lei pode definir que algumas carreiras têm abono de permanência e outras não, tá? E esse abono pode ser, no máximo, o valor da contribuição. Então, é possível
que para algumas carreiras o abono de permanência seja menor do que o valor da contribuição dele. É possível que outras carreiras sequer tenham abono de permanência. Enquanto não houver lei, a gente segue o texto da própria emenda. E aí no texto da emenda se garante para os servidores federais, até que venha a lei, os servidores federais terão o abono de permanência e ele será a menos na idade mínima. Ou seja, o homem tem que ter 57 anos de idade e 25 de contribuição. A mulher, desculpa, isso é a mulher. 57 anos de idade e 25 de contribuição. O homem, 60 de idade e 25 de contribuição. Então, o benefício para o servidor que exerce atividade de magistério é diminuir 5 anos na idade mínima de contribuição. Para ele fazer jus a esse benefício, ele precisa comprovar todo o tempo de contribuição em atividade educacional. Então, tem que ser todo o tempo de contribuição na atividade de magistério, tá? Não precisa ser em sala de aula, não precisa, mas tem que ser todo o tempo na atividade de magistério. E tem que ser no ensino de educação infantil, fundamental e ou médio. Ó, a gente tem uma súmula do STF, a 726, que o próprio STF diz que não deve se aplicar, tá? Quando estiver estudando, cuidado com ela. Ela fala todo o tempo de contribuição em sala de aula. O STF diz, não, ó, atividade de magistério em geral, atividade de educação, mesmo que não seja em sala de aula. E somente no ensino infantil, fundamental e ou médio. Então, os professores universitários estão fora do benefício. Se ele tiver todo o tempo de contribuição, ela diz que pode a lei complementar estabelecer aposentadoria diferenciada. Então, a lei diz isso. É vedada a adoção, a Constituição, na verdade, é vedada a adoção de critérios diferenciados para concessão de aposentadoria, que podem ser definidos por lei complementar para os servidores portadores de deficiência, para os servidores que exercem atividade insalubre, ou seja, aqueles que estão sujeitos a agentes nocivos, né, prejudiciais à saúde, e para os agentes penitenciários, para os agentes socioeducativos e para os policiais. Não é qualquer servidor que exerce atividade de risco, não, tá? Então, não é qualquer servidor que exerce atividade de risco. Somente agente penitenciário, agente socioeducativo e policial. Esses podem vir a ter aposentadoria especial se for dada por lei complementar. Ou seja, não é mais uma garantia. Antes da emenda 103, existia o direito à aposentadoria especial. Tanto existia o direito que o sujeito ganhava por mandado de injunção pela ausência de lei complementar. A gente tinha até uma súmula vinculante, que era a 33, que dizia que para os servidores que exercem atividade insalubre, enquanto não vier a lei complementar específica, ele terá direito à aposentadoria especial nos moldes da lei que trata do regime geral. Essa súmula agora não é mais aplicável. Por quê? Porque não há mais mora do legislador. Não há mora do legislador, porque ele não tem direito a essa aposentadoria especial. O que a lei diz é que a lei complementar pode vir a dar aposentadoria especial a esses servidores. Então não é obrigatório, tá? No âmbito federal, a emenda constitucional, ela criou algumas regras enquanto não vier a lei complementar. Então, ela diz qual vai ser a aposentadoria especial do servidor portador de deficiência, ela diz como é a aposentadoria especial do servidor sujeito a agente nocivo e também do agente penitenciário, do agente socioeducativo e do policial. Mas isso só vale para o âmbito federal e enquanto não vier lei complementar. Nas outras esferas, o ente federativo tem a legitimidade para editar a lei ou não, porque ele não tem, repito, direito à aposentadoria com critérios especiais. Na verdade, ele tem direito, ele pode vir a ter uma aposentadoria especial caso isso seja instituído por lei complementar. Então, aquele mandado de injunção clássico que a gente estudava,
em que a servidora dizia que exercia uma atividade perigosa e teria direito à aposentadoria especial, que não estava sendo concedida diante da ausência de uma lei regulamentadora, cai por terra, porque não existe mais o direito a essa aposentadoria especial. A Constituição diz que a lei complementar pode conceder uma aposentadoria especial, tá? A contribuição, a alíquota é de 14%. Então, 14% será a alíquota de contribuição. A lei cria a Constituição, na verdade, né, cria uns redutores. Diz assim, ó, é 14%, mas depende de quanto ele ganha. A alíquota vai ser variável e progressiva. Então, se ele ganha até um salário mínimo, ele tem uma redução de 6,5% na alíquota. Então, a alíquota era de 14%, com a redução de 6,5%, ele vai pagar 7,5%. Se ele ganha acima de um salário mínimo, até R$2.000, ele terá uma redução de 5%. Ou seja, 14 menos 5, a alíquota será de 9%. Se ele ganha de 2001 até R$3.000, o redutor dele será de 2%. Então, a alíquota será de 12%. Se ele ganha de 3.000 até 5.839, a alíquota será de 14%, sem redução ou acréscimo. Tudo isso está na emenda, tá? Como eu te falei, você vai ter o texto da emenda para levar para a prova também. Se a remuneração dele for acima do teto, né, do regime geral, até 10.000, ele tem um acréscimo de 0,5%, a alíquota vai ser de 14,5%. De 10.001 até 20.000, ele tem um acréscimo de 2%, então a alíquota chega até 16%. De 20 até 39.000, o acréscimo será de 5%, então a alíquota será de 19%. E se ele ganhar acima de R$39.000, ele terá um acréscimo de 5%, ou seja, a alíquota será de 22%. Lembrando que essa tabela é progressiva. É igual ao imposto de renda. Ou seja, eu não vou fazer esse cálculo aqui que eu sou péssimo, mas se ele ganha R$10.000, a alíquota dele não será, cadê 10.000? Não será 14,5%. A alíquota dele será o seguinte, até 1.000 e pouquinho, que é o salário mínimo, vai ser 7,5%. Do salário mínimo até 2.000 vai ser 5%. De 2.001 até 3.000 vai ser 12%. Ou seja, ela é uma tabela progressiva. Ele vai tendo a redução a cada valor, tá? Então, se ele ganha 10.000, ele vai receber aí, ele vai ter que pagar uma alíquota que vai variar, porque eu vou pegar os 14% e vou aplicar a redução de 6,5% até o salário mínimo, depois a redução de 5% até R$2.000, depois a redução de 2% até 3.000, depois a redução de, a ausência de redução até o teto, depois até 10.000 um acréscimo de 0,5% e assim sucessivamente. É uma tabela progressiva, tá? Então, a princípio, a contribuição é 14% e os redutores estão aí. Eu volto para a gente fechar isso aqui, que eu já quero entrar em improbidade no próximo bloco, tá? Sai daí não.